tivemos uns probleminhas, né, mas já está resolvido. Mas infelizmente a nossa transmissão pelo Instagram, né, nós tivemos algum probleminha aí, nós tivemos que cortar a nossa transmissão pelo Instagram. Nós estamos agora só pelo Facebook, tá bom? Você que tem aí sua Bíblia, abra Isaías 43, versículo 13. É um texto que eu gosto bastante, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Isaías 43, versículo 13. Você que tem sua Bíblia, abra nessa noite e nós vamos assim, né, compartilhar essa leitura. Apenas um versículo, mas que fala muito ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pode desfazer ou quem impedirá? Agindo Deus, quem pode impedir o agir dele? Quem pode impedir a ação do Senhor? Como diz Isaías 43:3, ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes mesmo de ser criado algo, ele já era Deus. Agindo ele, quem pode impedir? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Então vamos crer, vamos confiar nesse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que pode todas as coisas. Vamos crer que Ele é o Deus que está agindo na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Nós vamos louvar mais uma canção, né? É a última dessa noite, antes de entrarmos assim na palavra, naquilo que Deus tinha a falar ao nosso coração. Pedimos que Ele fale ao nosso coração nesse tempo de aflição, de luta, de dificuldade, crendo que nada é impossível para Ele. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Qual a última canção dele? Amém. Vamos confiar nele. Os reinos podem se abalar, os reinos podem passar pela dificuldade que for. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo exaltado. Ele continua sendo eterno. Ele continua sendo a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, Senhor, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E nessa adoração, nessa confiança de que Deus está agindo, de que Deus está operando, a igreja continua clamando a Ele, continua buscando a presença do Senhor. Querido, nessa noite eu gostaria de
pedir a você que abra sua Bíblia mais uma vez. Nós temos uma palavra para compartilhar nessa noite e espero que essa palavra fale o seu coração, né? Esses dias nós temos pregado sobre fé, sobre obediência, nós temos falado, né, sobre os frutos dessa obediência e confiar dia após dia no Senhor. Essas 3 sequências de pregação que nós tivemos, nós falamos sobre a fé que Davi teve para enfrentar Golias, nós falamos sobre a obediência, né, que Isaac teve em ouvir o Senhor e por isso ele foi abençoado, ele foi cuidado, ele e os seus, né? E também nós falamos domingo passado sobre Abacuque, quando o profeta ele diz lá em Abacuque capítulo 3, versículo 16 em diante, depois de uma conversa com Deus, de alguns questionamentos, ele mesmo reconhece, vendo os babilônios virem sobre eles, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas se sumam dos currais e os bois não sejam encontrados, eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor. Nós ouvimos aqui no domingo passado essa palavra de dependência de Deus diariamente. Deu a confiar no Senhor. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra dentro do Novo Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se possível, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, você que tem uma Bíblia em casa, você não tem problema, você vai ouvir a leitura, né? E se você tem a Bíblia no celular, se não estiver usando o celular para assistir esse vídeo, também abra a sua Bíblia aí no celular. Mateus capítulo 14, nós iremos ler do versículo 22 ao versículo 34. Mateus 14, do 22 ao 34. Jesus anda sobre esse texto, porque que os discípulos é um momento de aflição, é um momento de dificuldade, de dor, de incertezas, e Jesus aparece, e Jesus faz um convite a Pedro, quando Pedro pergunta, Senhor, se tu és quem diz ser, deixa que eu vá até o Senhor. Jesus diz, vem. Jesus está nos convidando nessa noite a vir até Ele, nesse momento de tanta dificuldade e luta que nós estamos enfrentando, nesse momento de tantas incertezas, onde o mar da nossa vida está revolto, onde as dificuldades enfrentadas são grandes, mas precisamos confiar que a resposta está em Jesus. Precisamos crer que nele encontraremos paz. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 34, diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite de quinta-feira, onde a tua igreja se reúne para orar, para ouvir a palavra do Senhor através desse momento. Deus, eu te peço, abençoa cada família que estão compartilhando desse momento, cada família que está em quarentena, cada família, Deus, que tem se colocado na tua presença dia após dia. Nós vivemos a incerteza, porque era isso que havia no coração daqueles discípulos, quando eles estão vendo aquele barco sendo fustigado, ou seja, açoitado pelas ondas.
como pescadores experientes, eles sabem que não tem jeito, é o fim para eles, até que Jesus aparece. Deus, muitos estão pensando que é o fim, muitos estão pensando, se eu não estou conseguindo ver saída, mas que possam ver no Senhor a resposta para toda essa aflição, a resposta para toda essa dificuldade, a resposta para todas essas incertezas, pois o Senhor continua dizendo, como disse a Pedro naquela noite, vem, o Senhor está nos convidando para vir até o Senhor, para ir até o Senhor, para, Senhor, confiar de todo o coração. Há uma palavra muito forte nesse texto, quando o Senhor diz, tenha coragem. O Senhor está nos motivando a ter coragem para enfrentar o mar da vida, para enfrentar as lutas da vida, que nós possamos ter coragem, Senhor, uma coragem movida pela fé, não a coragem do homem, não a valentia do homem, mas uma coragem olhando para Ti, pois em Ti, Senhor, nós encontraremos resposta, em Ti nós encontraremos descanso. Fala conosco, usa-me nessa noite, não para a minha glória, mas para a glória do Teu nome, Pai. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o texto é bem conhecido de todos nós. Jesus andando sobre as águas. Quando Jesus convida os seus discípulos, a passagem aqui é depois da multiplicação dos pães. Logo depois que Jesus alimentou toda a multidão, diz o texto que a multidão queria proclamar Jesus como o rei à força. Isso também moveu o coração dos seus discípulos. Seus discípulos também estavam balançados quando diz o texto que Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado. Jesus sabia que essa não era a sua missão, não era ser proclamado como um rei humano, não foi essa a missão que Jesus veio cumprir. Ele veio como um rei eterno, salvador, dono de todas as coisas. Ele veio buscar aqueles que se haviam perdido, a mim e a você. Então Jesus, para dispersar a multidão, ele pede para que os seus discípulos saiam, e ele continua ali despedindo o povo. Logo depois ele sobe para orar, e aí acontece tudo isso que nós lemos nessa noite. Meus queridos irmãos, quem nunca passou ou ainda está passando por uma tempestade? Nós vivemos esse tempo de tempestade, nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade, nós estamos vivendo esse tempo de, como eu já disse, incertezas. Certezas, pelo decreto do governo, até o dia 17. E alguns estão confiando nisso, que dia 17 as coisas vão voltar ao normal, mas nós não temos certeza disso. Nós não sabemos se dia 17 as igrejas voltarão a se reunir. Nós não sabemos se dia 17 o comércio voltará a funcionar normalmente. Ainda mais depois, depois dessas mortes que aconteceram no nosso estado. Precisamos clamar pelo nosso estado. Então vivemos um tempo de tempestade, vivemos um tempo de problemas diários, de dificuldades, e enfrentamos dificuldade em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho sempre dito isso aqui, né? Então entendemos que o momento não é fácil. Como não era fácil aquele momento em que os discípulos estavam passando, o momento que eles estavam enfrentando aquela tempestade. O que eu quero falar aqui são das tempestades que nos alcançam, mesmo quando o dia está ensolarado. Porque há uma tempestade, esse dia choveu bastante aqui em Boquim, né? Então há uma tempestade normal, de chuva, de vento. Mas e quando essa tempestade vem? Quando o dia está tranquilo, quando menos a gente esperava, apareceu esse coronavírus. Quando menos a gente esperava, tudo isso surgiu. E aí nós estamos aqui, vivendo esse momento, mas crendo que Deus é o Deus que pode todas as coisas. Meus queridos irmãos, precisamos confiar que só Jesus pode trazer paz em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Ele diz em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Jesus está fazendo um convite a mim e a você. Jesus está nos chamando a encontrar paz nele. Jesus está nos chamando a encontrar resposta nele, em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo. Como eu disse, eu falei sobre fé, a nossa fé nele. Eu falei sobre obediência, obedecer a palavra dele. Eu falei esses dias sobre depender deles diariamente. Mas para que possamos viver tudo isso, eu preciso ir até ele. E ele está me convidando. Ele está me convidando a me achegar a ele. Você pode encontrar paz. Você só pode encontrar paz em Jesus. Como? Vindo até ele. Só tenho paz nele, irmão.
Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo tem uma pequena paz a oferecer, uma paz momentânea. A paz de Jesus, não. A paz de Jesus é aquela que excede todo o entendimento. É aquela que vai além daquilo que eu posso imaginar, vai além da minha compreensão. Você que está aqui nessa noite, ligadinho, né, nisso, talvez você está abarrotado de problema, todos nós temos. Talvez eu estou aqui falando óbvio, todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo enfrenta lutas diárias. Isso é normal, não existe o não sofrer. Mas eu posso passar por tudo isso sozinho e talvez eu não consiga passar, porque são demais. Ou eu posso enfrentar todas as dificuldades com Jesus, conduzindo a minha vida. Quem não tem angústia, quem não tem dores, quem não tem incerteza, quem não tem dificuldades, todos nós temos. Mas nessa noite, Jesus está nos chamando. Venha até mim. Porque só nele encontraremos a paz que nós precisamos. Só nele encontraremos o descanso que nós precisamos. Só nele encontraremos alívio para os nossos anseios, respostas para as nossas perguntas. Só em Jesus. Você que já diz ter tido um encontro com ele. Nós que talvez já conhecemos, mas precisamos continuar conhecendo, buscando. O tempo não é fácil. E a gente tem visto até muitos cristãos questionando. Não estou dizendo que é normal, mas temos visto. Jesus está nos chamando para continuar vivendo essa busca diária. Chega de incerteza. É preciso crer que Jesus pode. É preciso confiar nele. Não adianta orarmos se nós não cremos que Deus pode fazer. Eu gosto muito da passagem que há em Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso. Eu tenho um sermão baseado nesse texto, que fala a igreja que não crê. Não adianta orar se você não crê que Jesus pode fazer. Fala que Pedro estava preso para ser decapitado, para ser morto. A igreja estava orando. E a Bíblia diz que um anjo apareceu no cárcere, libertou Pedro. E Pedro vai até lá, a casa dos irmãos estão reunidos, bate a porta. Uma jovem vai atendê-lo. Ouvindo a voz de Pedro, ela volta correndo e diz, olha, Pedro está aí fora. E a igreja diz, não, você deve ter ouvido o anjo dele. Como é que eu estou orando? Como é que eu estou buscando? Eu não creio que Deus pode fazer. Quem realmente crê, quem realmente sabe quem Deus é, confia nele de todo o coração. Sabe que é dele que vem a resposta para o nosso clamor, para as nossas dúvidas. Meus queridos irmãos, o texto base nessa noite é bem parecido com o que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Os discípulos estão em alto mar. Eles são pegos de surpresa por uma tempestade. Em ambos os momentos, os discípulos estão seguindo a ordem de Jesus, atravessar para o outro lado. O texto é bem parecido. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus diz, vamos para o outro lado. Os discípulos estão seguindo uma ordem. Quando de uma hora para outra uma tempestade aparece, como talvez apareceu na nossa vida, de uma hora para outra. De uma hora para outra aquilo que era sol, aquilo que era luz, aquilo que estava sendo paz, se transformou em nuvens escuras. Precisamos entender que as lutas podem chegar a qualquer momento. Nós estamos propícios a elas. Nós estamos aqui e enfrentaremos dificuldades. Nós não estamos isentos da dor, como eu já disse. Mas em meio a toda essa dor, em meio a toda essa dificuldade, que possamos confiar no Senhor de todo o coração. Descansar nele. Entenda isso, a luta pode chegar, nenhum de nós está isento. Então é tempo de acordar. É tempo de acordar. Nós louvamos a canção aqui 112. Já refúgio a glória eterna. Jesus está às portas. Jesus está para vir, os sinais têm se cumprido. E é preciso nos alertar dia após dia. É preciso nos acordar. Jesus está vindo. Ele está vindo e precisamos nos preparar para ter um encontro com Ele. Do mesmo jeito são as lutas. Às vezes elas chegam sem avisar. Nós vamos estar prontos para enfrentá-las se tivermos com Jesus ao nosso lado. Se tivermos Jesus conduzindo as nossas vidas. Mesmo sendo obedientes, isso não me isenta de enfrentar problemas. Jesus diz aos seus discípulos, vão. Jesus entra no barco e diz a ele, vamos atravessar. Eles estão obedecendo. Nós falamos sobre isso, sobre obediência. Mesmo sendo obedientes, não estamos isentos das lutas e dificuldades.
Mas há uma promessa para a nossa vida. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Nós enfrentaremos sim lutas, nós enfrentaremos sim dores, nós enfrentaremos sim momentos difíceis. Mas precisamos entender que em meio a tudo isso, Jesus vai estar ao nosso lado. Essa é a promessa dele para nós. É nisso que nós devemos tomar posse. Na promessa dele de cuidado, de livramento. Na promessa dele de caminhar conosco, de trazer consolo, de trazer paz em meio às aflições. Cantamos aqui nessa noite, firme nas promessas de Jesus. Precisamos confiar que Ele é Deus nas nossas vidas. Mas o destaque que eu gostaria de dar nessas duas passagens, quando os discípulos estão cumprindo aquilo que Jesus mandou, atravesse, e a tempestade veio, o destaque que eu gostaria de dar é que diante do inesperado, diante do impossível, os discípulos foram até Jesus. Eles estão nesses dois momentos, de Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 4. Os discípulos foram até Jesus. Em meio à tempestade, quando essa açoitava o barco, e eles já não sabiam mais o que fazer, eles foram até Jesus. Eles acordaram Jesus. E disseram: mestre, não vês que estamos quase a pique? Ou seja, estamos a sucumbir, a ser engolidos pelo mar. Jesus se levanta. Quando eles estão mais uma vez no mar, nesse texto que nós estamos destacando nessa noite, e a tempestade está açoitando o barco, Jesus aparece. E os discípulos olham para ele, claro, amedrontados, porque eles acham que é um fantasma. Mas quando Pedro diz: Senhor, se tu és quem diz que és, deixa eu ir até o Senhor. Eles vão até Jesus mais uma vez. Eu quero convidar você, meu querido, a em meio às dificuldades da sua vida, em meio às lutas, em meio a isso que nós estamos vivendo, venha a Jesus ou vá até Jesus. Busque a Ele. Coloque diante dele os seus anseios. Coloque diante dele as suas dificuldades, pois dele é que vem a resposta. Por irem a Jesus, pelos discípulos irem a Jesus, eles viram que tudo está no controle de suas mãos. Quando a gente vai até Jesus, a gente consegue ver a resposta. E consegue ver que tudo continua nas mãos dele. Tudo continua no controle. Conseguiram vencer aquilo que lhes parecia impossível. Só Jesus tem solução para as nossas vidas. Era impossível para os discípulos. Me chama a atenção. Eles são pescadores experientes na sua maioria. São homens que sabem muito bem o que fazer ali naquele momento. Mas as suas experiências, aquilo que eles tinham vivido, não serviu para nada. Eles entenderam que só quem pode fazer o impossível é Jesus. E esse impossível chega à nossa vida quando nós cremos, quando nós confiamos em Cristo. Querido, quando a gente vem a Jesus, a gente consegue ver que aquilo que era impossível, parecia impossível para nós, Jesus pode trazer solução. Pode parecer impossível para mim, pode parecer impossível para você, mas Jesus tem solução. Jesus tem vida, Jesus tem resposta. Jesus é aquele que pode agir naquilo que é impossível para nós. Basta crer, como eu já disse nessa noite, tudo é possível ao que crê. Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele está diante de você nessa noite, no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo. Ele está no nosso meio, no meio de tudo isso que nós estamos enfrentando. Ele continua sendo o mesmo. E o que Ele está nos dizendo nessa noite é: venham até mim. Venham até mim, porque em mim vocês encontrarão descanso. Venham a mim e em mim vocês encontrarão resposta. Venham a mim, em mim vocês encontrarão aquilo que vocês precisam, a paz que vocês precisam. Eu não estou aqui dizendo que tudo vai acabar, que todo problema vai acabar, que toda dor vai acabar. Não, eu estou dizendo que em Cristo você encontrará paz em meio a esse problema. Em meio a essas incertezas, você encontrará paz. Meu querido irmão, eu confesso a você que em meio a tudo isso que a gente está vivendo, eu tenho estado em paz. Essa é a minha experiência. Eu tenho estado em paz. Não tenho estado aflito. Não tenho estado preocupado. Sim, eu estou com saudade da igreja. Estou com saudade. Como eu disse domingo passado, fiquei triste quando eu entrei no templo.
e vi o templo ali vazio e não pude estar reunido com os irmãos, mas confiante que Deus está no controle, confiante que Deus está agindo, confiante, irmão, em meio a tudo isso, é tempo de exercer a nossa fé. Em meio a tudo isso, é tempo de demonstrarmos verdadeira confiança, testemunhar a outros que Deus pode fazer o impossível. Confiar, é tempo de nos aproximar de Deus, entrar no nosso quarto, buscar um relacionamento. Jesus está nos convidando, vem, então vamos ao encontro dele. Esse encontro que eu posso ter através da palavra, da oração, aproveitar esses momentos de quarentena para estar buscando esse Deus tão maravilhoso, conhecendo quem Ele é. Esses dias alguns irmãos mandam mensagem para mim, outros ligam. Ligue para o irmão, você já ligou para alguém esses dias? Talvez você está aí dizendo assim, ninguém ligou para mim. E você ligou para quem? Para quem você ligou? Ligue para alguém, pergunte como é que está. Né? Mostre preocupação, mostre cuidado, irmão. Alguns irmãos têm perguntado, e aí pastor, como é que você está? Um pastor amigo meu esses dias mandou uma mensagem para mim perguntando como é que está. Eu estou bem. Colocando as leituras em dias, né? Curtindo meu filho, como muitos têm visto aí os vídeos nos status. Curtindo muito meu filho. Refletindo também, colocando a minha leitura de alguns livros que estavam atrasados em dias, orando, buscando a palavra do Senhor e descansando, irmão. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Creia nisso. O mundo já enfrentou outras pandemias, mas que ao sair disso, saímos diferentes, atentos, porque também é o cumprimento da palavra, os sinais da volta de Jesus, o início das dores. Não é ainda o fim, é o início. Que possamos confiar nele. É fácil vir até ele? Não, não é. Sabemos que não é fácil. A nossa carne luta. É a nossa carne que deseja dia após dia nos afastar dele. Mas ele está nos convidando, ele está nos chamando. Em meio às lutas, nunca estamos sozinhos. Eu queria ler com você versículo 25 do texto de Mateus 14. Deixa a sua Bíblia aberta. Estou falando aqui, mas deixa sua Bíblia aí aberta. Nós nunca estamos sozinhos em meio às lutas que nós estamos enfrentando. Você acha que você está sozinho? Você acha que o Senhor lhe abandonou? Você acha que Deus está estagnado, como talvez Abacuque questionou Deus, que nós falamos aqui domingo passado? Deus está agindo, irmão. Nós não estamos sós. Deus está ao nosso lado. Ele é um Deus de promessa que cumpre as suas promessas. Deus é aquele que faz. Diz o versículo 25 de Mateus 14. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Talvez os discípulos perguntassem, mas cadê o mestre? Ele nos mandou ouvir, nós estamos aqui só. Quando nós enfrentamos a outra tempestade, ele estava no barco. Agora nós estamos sozinhos. Quem tem Jesus nunca está só. Jesus nunca abandona os seus. Mesmo de longe. Jesus estava orando. Mas diz a Bíblia que Jesus estava contemplando os seus discípulos. Jesus está contemplando a minha vida, a sua vida. Jesus está nos vendo. Ele está com um olhar fixo em nós. Ele está olhando para a nossa família. Ele está olhando para o mundo, enfrentando tudo isso. Tenha certeza disso, meu querido. Em meio às lutas e dificuldades, nós não estamos sozinhos. Jesus se aproxima do barco sobre o mar revolto, como se aproxima de nós nessa noite, em meio a esse mar revolto. E nos diz, tenham bom ânimo. Ou seja, tenham coragem. Jesus está nos chamando para ser corajosos. Está vendo ali aqueles 12 homens dentro de um barco. Penso eu, questionando ao fim, gritando, o texto não diz isso. Jesus assim, espera aí, tenha coragem, tenha um bom ânimo. Jesus dá uma injeção de fé a eles. Creiam, eu estou aqui. Jesus está dizendo isso a nós hoje. Tenha um bom ânimo, tenha coragem, irmãos. Confie no Senhor, Ele está aqui. Ele está dizendo a você nessa noite, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha esperança em meio às aflições. Mas como ter essa paz, esse ânimo, pastor? Como ter essa coragem em meio a tudo isso que está à nossa volta? Meus queridos irmãos, para que nós possamos ter tudo isso em meio a esse momento de tanta dor, de tanta dificuldade, como enfrentar tudo isso? Eu fico imaginando essa conversa. Leia comigo o versículo 27 desse texto. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Dá para imaginar essa conversa, irmão?
Dá para imaginar isso? O mar está lá sacudindo, os discípulos estão achando que é o fim. Jesus aparece, a Bíblia não diz que a tempestade tinha passado ainda. O vento ainda está solavando o barco, ainda está agitando o barco. Eles não reconhecem Jesus, acham que é um fantasma e começa um diálogo. Jesus começa a dizer a eles, tenham bom ânimo. Dá para imaginar esse diálogo? Dá para imaginar Jesus falando com você agora? Tira o olho da tempestade, irmão. Tira o seu olhar da dificuldade da sua volta e fixe esse olhar em Jesus. Olhe para Cristo. Porque quando a gente olha para Ele, todos os problemas da nossa volta não nos perturbam mais. Toda dificuldade à nossa volta não nos perturbam mais. Nele encontramos paz. Nele encontramos segurança. Jesus está nos convidando. Jesus diz, tenha ânimo. Jesus está dizendo, tenha coragem. Pastor, não sei como é que vai ser amanhã. Tenha fé, irmão. Tenha esperança. Por quê? Jesus diz, porque sou eu. Sabe o que eu acho interessante dentre isso? Que Jesus diz, sou eu. Sou eu. É a mesma expressão no hebraico que Deus diz na sua revelação a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou. Eu sou Deus. É isso que Jesus está revelando para os seus discípulos naquele momento. Quando Jesus diz, tenham bom ânimo, eu sou, ou sou eu, é a mesma expressão que Deus usa para revelar-se a Moisés, quando Moisés questiona, Senhor, e quando eu for até o teu povo, e me perguntarem quem me enviou, o Senhor diz, diga que eu sou, me enviou. Jesus está dizendo, eu sou eu sou Deus. Não tenham medo, tenham ânimo, tenham porque eu sou Deus e eu estou com vocês. É a mesma coisa que Jesus diz a mim e a você nessa noite, meu querido. Ele é Deus e Ele está conosco. Como eu já disse aqui, não estamos sozinhos. Então por que temer? Por que essa aflição? Por que essa dor? Por que esse questionamento? Vamos até Jesus. Se nós conhecermos quem Ele é, tudo isso vai cair por terra. E encontraremos a paz que nós precisamos nele. A resposta que nós precisamos nele. Quando Deus se aproxima de nós, quando Deus se achega até nós, todo temor é lançado fora, todo mal é destruído e a nossa alma se enche de paz e alegria e vontade renovada de viver. Dá para imaginar a cena, como eu já disse, os discípulos acham que é o fim, Jesus se aproxima deles. A esperança não é o fim, não é o fim, irmão, para nós, não é o fim. Jesus está conosco, Ele está à nossa frente, Ele se revela a nós, Ele nos convida para que nós venhamos nos aproximar dEle. Você duvida que pode viver tudo isso? Pedro duvidou. Versículo 28 desse texto. Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Você duvida que Jesus pode fazer tudo isso? Você duvida? Do mesmo jeito que Jesus falou a Pedro, Ele está falando a mim e a você nessa noite. Quando Pedro duvida, Senhor, se tu és, deixa eu ir ter com o Senhor. Talvez a gente pergunte, mas como é que Jesus vai fazer isso? Como é que eu posso encontrar toda essa paz? Do mesmo jeito que Jesus falou a Pedro, Ele fala a mim e a você. Venha conhecer quem Ele é. Mergulhe na presença dEle. E você vai entender tudo isso. Que Ele pode, que Ele faz. Que não existe impossível para Ele. Venha conhecer quem realmente Ele é. Venha conhecer o que Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família. Venha conhecer o que Ele pode fazer no seu casamento e na sua história. Venha. Jesus fez esse convite a Pedro, Ele faz a você nessa noite. Venha até Ele. Mas para vir você precisa ter coragem. Não é fácil enfrentar a tempestade para ir até Jesus. Será que nós teríamos coragem de descer do barco como Pedro teve? Pisar nas águas, vendo tudo aquilo ali? Será que nós teríamos coragem? É preciso ter coragem para ir até Jesus. Porque tudo à nossa volta diz que não. Mas sabemos que é nele que encontraremos a paz que nós precisamos. Para vir a Ele, você precisa deixar o seu lugar de comodidade, de falsa segurança. Aquele barco era o melhor lugar para se estar naquele momento. Humanamente falando, era o melhor lugar para se estar. Humanamente falando, era naquele barco. Mas ali era algo que
uma hora ou outra seria destruído pela tempestade. Talvez você pense, não, eu estou seguro aqui. Eu estou seguro na minha casa. Eu não estou saindo de casa. Eu tenho dinheiro, eu tenho reserva. Essa é uma segurança tola. Sem Jesus, um dia tudo isso vai sucumbir. Mas com Jesus nós temos vida. É nele que nós devemos firmar toda a nossa segurança. É nele que nós encontraremos resposta para a nossa vida. É nele que nós encontraremos a paz. Nós não estamos seguros por estar em casa. Nós estamos seguros por estar em Jesus. Nós estamos guardados por estar em Jesus. Lembra do Salmo 91 que eu li nessa noite? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É nele que eu encontro a paz que eu preciso. É nele que eu encontro o descanso que eu preciso. É nele que verdadeiramente eu estou guardado. E é por isso que eu disse que eu tenho paz. Não é porque eu estou em casa. Não é porque eu não estou no grupo de risco. Que existem pessoas que eu amo que estão no grupo de risco. Não. Eu estou em paz porque eu estou firmado em Jesus. Porque eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas. Tenha certeza disso, meu querido irmão. Para vir a Ele, você não pode duvidar do que Ele pode fazer. Versículo 30 e 31 desse texto. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não podemos duvidar de quem Jesus é. E do que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Meus queridos irmãos, Deus age por meio da fé. E sem fé é impossível agradar a Ele. É impossível agradar o Senhor. É impossível me aproximar dEle. Eu preciso crer. E eu preciso fitar os meus olhos. Talvez algo que eu destacaria nesse texto, além de tudo isso, é que Pedro tirou os olhos de Jesus. Não podemos deixar de olhar para Jesus. Não podemos deixar de olhar, parar de olhar para Jesus. É Ele o alvo ao qual nós devemos acertar. É nele que eu tenho segurança. Pedro afunda porque ele parou de olhar para Jesus. E mais uma vez começou a olhar para tudo que o cercava. Se a gente for olhar para tudo isso, nós vamos enlouquecer. Não tem para onde correr. Se a gente for olhar para o que o noticiário diz, se a gente for olhar para o que a economia vai passar, se nós vamos no nosso 2020, no olhar natural está perdido. No olhar natural. Mas pelo olhar da fé, nós ainda podemos ter vitória em nome de Jesus. Creia nisso. Não olhe para a circunstância, continue olhando para Jesus. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa pedra de auxílio. Ele é o nosso Ebenezer. Ele é aquele que está cuidando de nós. Vir a Ele é ter a certeza que Ele pode fazer cessar toda dor, toda luta e toda angústia. Versículo 32, para a gente encerrar nessa noite. Versículo 32 diz, quando entraram no barco, o vento cessou. Convide Jesus para entrar no barco da sua vida. Você que ainda não fez isso, convide Jesus para entrar na tua casa. Convida Jesus para entrar na sua vida. E você vai encontrar o cessar dessas tempestades. Talvez ela vai estar aí fora, mas não mais aqui dentro. Não mais afligindo o meu ser. Onde Jesus entra dentro do meu coração, eu encontro a paz que eu preciso, o descanso que eu preciso. Poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Quanto tempo sem dormir, hein? Quanto tempo sem conseguir descansar? Deus fala isso no meu coração. Quantas pessoas sem conseguir dormir, preocupadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Descanse em Deus. O salmista diz, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Encontre nele resposta, descanso para a sua vida. Versículo 33. Então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Depois de experimentar, eles reconhecem quem Jesus é. Experimente, busque nesse tempo a presença do Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus está nos chamando nesse dia. Ele está dizendo a nós também, vem, vem, deixa Ele cuidar de você. Vem, deixa Ele cuidar dos seus planos. Deixa Ele cuidar da sua vida. Venha conhecer quem Ele é e saber que Ele te ama.
Nessa noite, Ele está lhe chamando. Vem encontrar paz nele. Jesus está nos convidando. A escolha é sua. A escolha é de cada um de nós. Isso se chama livre-arbítrio. Eu posso enfrentar a tempestade sozinho e naufragar. Ou decidir ouvi-lo, respondê-lo e vir na direção dele. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele está de braços abertos para cuidar da nossa vida. Tenha coragem de deixar tudo para trás. Tenha coragem, saia do seu lugar para que você possa encontrar segurança, do seu lugar de segurança, para vir em direção a esse Deus que verdadeiramente é a segurança que nós precisamos. Confie nele, Ele é Deus. Ele pode te ajudar em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. Reconheça quem Ele é e venha ao seu encontro. Ele está dizendo a nós hoje: vem, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Meus queridos irmãos, as palavras que Deus tem colocado no meu coração. Esses dias eu tenho visto alguns vídeos e são tantas coisas assim, como é que eu posso dizer, que fogem à nossa realidade. E na verdade o Evangelho é algo muito prático, é vivência. Jesus falou aos nossos corações alguns dias atrás sobre fé. Decida, crer, busque conhecer quem Ele é. Falamos sobre obediência. Obediência, você decide obedecer ou não. Confiar nele dia após dia. Eu decido confiar nele. Hoje eu decido confiar nele, amanhã quero confiar mais uma vez. E nessa noite Jesus está nos chamando, porque eu só posso experimentar tudo isso que eu falei aqui se eu conhecer quem Ele é. E Ele está me chamando para conhecer. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Não tem uma fórmula mágica. Leia a Bíblia. Ore. Tenha seu momento de intimidade com Deus. Construa um relacionamento com Ele. E você vai ver tudo isso. Você vai conseguir viver tudo isso que eu estou falando a você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Nós estamos finalizando esse culto. E meu desejo é que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao mais profundo do seu ser. Domingo, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, cultuando às 18h30. Eu peço mais uma vez perdão àqueles irmãos que estavam acompanhando pelo Instagram. Nós tivemos um probleminha e aí nós temos que cancelar ali a transmissão. Continuamos aqui também, continuamos pelo Facebook, tivemos uma paradinha. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que essa palavra encontre guarida no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus, que Ele livre você de todo mal e que você possa ir o mais rápido possível de encontrar Ele. Receba aí meu abraço, o abraço de toda a minha família. Eu quero terminar louvando ao Senhor, quero convidar o nosso irmão Didi. Nós vamos encerrar aqui adorando ao Senhor como nós temos feito, né, com alegria, celebrando a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, e é Ele quem pode nos livrar. Vamos celebrar, amém? Celebrar com júbilo ao Senhor. Você pode adorar o nosso Deus. Aleluias. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servirá ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom demais, e eterna é sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Jesus Cristo em breve voltará. Ele vai voltar para buscar a mim e a você. Que você possa celebrar a Ele esses dias, que você possa continuar confiando no Senhor.
Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço em nome de Jesus.